Fazer contato com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Bom dia, Shoa. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo Prazer certo. participar do Jornal Brasil Atual sempre. Prazer é nosso em recebê-lo sempre também, Shoa. O Senado aprovou na última terça-feira o texto base da proposta que revoga a Lei de Segurança Nacional, considerada um entulho autoritário, né, já que foi criado ali no governo de João Batista Figueiredo em 1983 e foi utilizada durante a ditadura para perseguir opositores do regime. Como é que você viu a substituição da Lei de Segurança Nacional, Ochoa? Glauco, a Lei de Segurança Nacional já havia projeto de revogação da lei, acho que desde 1991. Se não me engano, até o Hélio Bicudo foi o primeiro a apresentar a revogação dessa lei, que realmente, como está sendo dito aí, representa um entulho autoritário. Já há muito deveria ter sido revogado, porque ela parte do pressuposto de que atentar à segurança nacional é você promover qualquer tipo de polêmica com relação ao Estado em curso, quando na verdade deveria ser a defesa da democracia. Né? Então, a substituição da lei por essa alteração que está sendo proposta no Código Penal, ela vem exatamente nesse sentido, de tutelar as manifestações, de tutelar o direito de eleições periódicas, de tutelar o direito de não ser perseguido pelas manifestações que eventualmente você expuser na mídia. Algo que veio assim de uma maneira até surpreendentemente muito boa num momento em que a gente está passando por intensos retrocessos. Claro que veio também no rastro dessa ideia de que o atual governo tem de ficar de naturalizar o enquadramento, o indiciamento pela Lei de Segurança Nacional, que aconteceu muitas vezes nesses últimos meses. Mas, de qualquer maneira, para mim, especialmente, foi uma surpresa, porque tudo que vem nesse momento tem sido no sentido contrário, e essa é uma boa notícia. Né? E, inclusive, né, ela não só foi utilizada na ditadura, como também tem sido utilizada. O Centro de Análise de Liberdade do Autoritarismo fez, inclusive, o show um diagnóstico sistemático sobre as situações em que a LSN tem sido invocada. O documento, inclusive, ofereceu subsídio para um parecer de amicus curiae da Comissão Ares numa ação direta de inconstitucionalidade que questionava justamente a constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional. E, segundo essa análise, houve um aumento de cerca de 285% entre 2019 e 2020, dois primeiros anos da presidência de Jair Bolsonaro, em relação aos primeiros anos de mandato de seus predecessores. Ou seja, a LSN servindo na prática, pelo menos por esse governo, para perseguir opositores. Então isso pode colocar um freio também nesse tipo de ação, Shoa? Essa é a ideia, né, Glauco? Exatamente por isso eu acho que foi chamada essa rediscussão da lei nesse momento, depois de tantos anos. O atual presidente resolveu transformar em regra aquilo que deveria ser exceção. Na verdade, aquilo que não deveria mais nem estar sendo aplicado. Então, é uma resposta a esse uso e abuso do direito, arbitrário do direito, para reprimir pessoas. Né? Você bem colocou. São manifestações pacíficas, legítimas, atuações sindicais, trabalhos de jornalistas, trabalho de professores universitários, uma série de pessoas que estavam sendo enquadradas na Lei de Segurança Nacional como se fossem lesas pátrias, como se não tivessem respeito, amor pelo país, mas que estavam sendo trabalhados com aquela perspectiva de quase que de sabotadores, né? Do Estado brasileiro, quando na verdade estavam defendendo os pressupostos do Estado brasileiro, que é a livre manifestação e a iniciativa. E aí é bom dizer, Cláudio, que uma das pessoas que massificou o uso da Lei de Segurança Nacional foi o advogado-geral da União, André Mendonça, né? Que hoje é o candidato do Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele foi uma das pessoas que são um dos protagonistas dessa leitura de que a Lei de Segurança Nacional deveria ser utilizado para oprimir. Foi uma chamada forte do parlamento no sentido de que não aceita mais isso.
E às vezes o show as pessoas tentam minimizar, né? Falando, olha, mas esses inquéritos são abertos e depois eles são arquivados, mas só a instauração do inquérito já tem um caráter intimidatório muito forte, até porque expõe essas pessoas, inclusive a círculos bolsonaristas que nós sabemos que cultivam o ódio nas redes sociais e às vezes até fora delas. Então é sempre uma tentativa de silenciamento que é necessário ser coibida justamente por uma legislação que seja mais adequada à nossa democracia. Uchoa. Perfeito, você colocou, Glauco. Porque, veja só, não é assim, vou abrir indiciamento, mas vai ser arquivado. Não, vírgula, né? Você vai ter que ter advogado, você vai ter que acompanhar o inquérito, vai ter que ir presentemente às repartições policiais e depois, evidentemente, se houver processo, sair responder. Então, assim, tem esse transtorno pessoal, inclusive custoso, que é você se defender pessoalmente. Agora, tem também o trauma disso, né? O trauma de você achar que pode eventualmente ter feito alguma coisa errada e não fez, sem falar nesse fato que você coloca hoje, que é muito agressivo, que é esse cancelamento, né? Essa perseguição bolsonarista que se faz nas ruas, nas redes. Hoje em dia, numa sociedade cada vez mais armada, inclusive, você não pode mais andar com um alvo na testa, né? É isso que a Lei de Segurança Nacional faz. Ela coloca um alvo na testa da pessoa para que ela seja aí objeto de ataque, inclusive nas ruas. É um absurdo total. O Brasil hoje está num momento muito delicado da sua história em que as pessoas perderam o limite, a noção do limite daquilo que podem e que não podem fazer contra o direito dos outros de colocar suas opiniões. E aí, isso seguramente é bem pesado para aqueles que são enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Veja só, alguns professores universitários foram, né? A gente tem que sair com manifestos, com notas, com defesa, o tempo todo tentando reafirmar a decência e a moral dessas pessoas que estão sendo tratadas como meliantes sem terem atentado para isso. Quem atenta como meliante, Lau, é exatamente aquelas pessoas que hoje a revisão da Lei de Segurança Nacional identifica. Por exemplo, se você é contra, né, a realização do processo eleitoral, isto sim é uma delinquência, né? Se você fica o tempo todo ameaçando a democracia com golpe de Estado, isto é uma delinquência, né? Se você sabota as medidas de proteção do país, sabota o seu povo, isto sim é uma delinquência, né? Quer dizer, essa revisão ela tenta colocar os pingos nos is. Vamos tratar como bandido quem de fato é bandido, né? E não quem não é. E falando desses ataques à democracia, ameaça de eleição se não tiver voto impresso, ontem o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que é o relator, inclusive, do processo de auditoria do TCU, que concluiu que o voto eletrônico é seguro e auditável, enquanto o voto impresso é suscetível justamente a mais fraudes, mais caro e de apuração mais lenta, declarou que os ataques à democracia podem ser barulhentos, mas não passam de fumaça que se dissipa na sociedade. Podem até ser fumaça para, na verdade, esconder alguns outros projetos que no processo legislativo tem passado, inclusive, de forma bastante assodada, mas são preocupantes, né, Uchoa? Porque eles não podem simplesmente ficar impunes e não ter uma resposta institucional à altura. Eu não considero fumaça não, sabe, Glauco? Nós não estamos, essas coisas não são tiradas do próprio bolso. Essas coisas são pagas com dinheiro público. Você não pode simplesmente ficar a vida toda gastando o erário, tirando do erário para atemorizar, para ameaçar a sociedade. Isso não é uma brincadeira, isso não pode ser levado minimizado. Isto é um ato grave contra a democracia, é um desrespeito total contra uma população que está cada vez mais desassistida, principalmente no momento de pandemia, que as pessoas estão morrendo pela ainda deficiente vacinação, está aumentando, mas ainda deixa muito a desejar. Por quê? Porque esse governo não foca em fazer o que tem que fazer, que é trabalhar minimamente no país. Só busca mesmo ficar chantageando as pessoas, chantageando a sociedade, com o ultimato o tempo todo. Eu acho assim, e outra coisa, agora utilizando o próprio aparato das Forças Armadas, é estúpido o que está acontecendo no Brasil. Não está certo minimizar um problema de tanta gravidade, inclusive expondo o país, as instituições brasileiras, a qualidade da nossa democracia internacionalmente. Nós não estamos sendo vistos
como República de Bananas por acaso. É porque essas pessoas que estão neste desgoverno não têm a menor responsabilidade pelo Estado brasileiro ou pelo povo. É ridículo o que está acontecendo no Brasil. Uchoa, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um grande abraço para você, para todo mundo, tá certo? Uma satisfação muito grande aí toda a vida que você me chama. Satisfação é nossa. Conversamos aqui com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.